chamar aqui no palco. Eu quero chamar aqui no palestrante Raquel Gimenez. Vem pro palco do palestrante. Soles of my shoes are worn, the knees of my jeans are torn. Sweat coming through my shirt, keep pushing even though it hurts. Chasing what I know is true, there's nothing that I wouldn't do. And everyone around me drops, I'm never Se não gonna desligar, se não... Gente, tem que desligar. won't waste Não vou ficar another minute. dançando, eu não vou fazer mais nada aqui. Prazer, meu nome é Raquel Gimenez, não sou a prima da Luciana Gimenez, já vou avisando, porque antes que alguém pergunte, que todo mundo pergunta. E eu sou de paulista, na verdade, só que eu moro em Caxias, virei paulucha, pauluciense assumida, moro lá. Mas amo morar lá e amo aqui, porque eu sou os dois, né? E eu vim aqui para contar para vocês a minha história, que tem a ver com a capa do livro dele lá, o nome lá do seu livro é Nossa História e Nosso Poder. E também tem a ver com a mãe dela, para ela entender o que aconteceu de verdade com a mãe dela. Tudo que aconteceu com a mãe dela aconteceu comigo. Por quê? Você sabe que é uma pessoa espírita? As pessoas confundem um espírita com um macumbeiro. Só que não tem nada a ver com macumbeiro. Espírita o espiritismo, uma pessoa espírita é aquela que vem nesse planeta de prova e expiação que nós estamos para tirar nossos defeitos, colocando virtudes, qualidades, para evoluir o planeta e evoluir a gente, certo? E todo mundo tem sensibilidade mediúnica. O que é sensibilidade mediúnica? Todo mundo é médium. Todo mundo tem. A intuição é uma mediunidade. Só que as pessoas não acreditam, não entendem isso. A partir do momento que a gente acreditar que a nossa espiritualidade é a conexão com Deus, é só isso. A espiritualidade é a conexão com Deus. E essa conexão com Deus, nós podemos fazer em qualquer religião. Não importa a religião que você seja. Não precisa ser necessariamente um espírita kardecista para fazer isso, ou um espírita de Umbanda. Nada a ver. Eu comecei como espírita kardecista. A doutrina de Kardec é uma filosofia de vida, que ela ensina a gente a ser cada vez melhor, a gente amar o próximo, entender que somos todos irmãos, filhos de Deus. Se todo mundo colocasse isso na consciência e agisse como tem que agir, não existia tanta maldade nesse mundo. Ia ser maravilhoso. Mas, infelizmente, as pessoas que têm a ganância, o materialismo, não têm um pingo de humildade, destrói o planeta, destrói o mundo. E é isso que nós estamos passando nesse planeta. O planeta está em um planeta de prova e expiação que está indo para a regeneração. Mas ele foi destruído. Nós destruímos o planeta. Por isso que nós estamos passando por terremoto, um monte de coisa. Um monte de desgraça está acontecendo. Culpa de quem? Do próprio humano que não se respeita. Não se respeita e não sei quando que isso vai mudar, infelizmente. Eu, com 17 anos, eu tinha uma incorporação tão aflorada. É aí que está a história da sua mãe. A minha incorporação era tão aflorada que os espíritos não me deixavam em paz. Então, uma hora eu era homem, uma hora eu era mulher, uma hora eu era criança. Eu perdi 2 anos de colégio, eu não estudava, eu tinha medo dos espíritos e não acreditava no lado espiritual. Mas se você acreditar no lado espiritual, a sua vida muda completamente. E por isso que eu falo assim, eu indico todos os meus pacientes, aprendam a doutrina espírita kardecista. Ela é a única que vai fazer você entender como que se vive nesse planeta. Não tem outra. E depois você pode seguir a religião que você quiser, porque a doutrina kardecista, ela abraça todas as religiões. Ela não tem preconceito de religião nenhuma. As religiões têm, aquelas proibições que toda religião tem, que diz que é Deus que inventou, isso não é mentira. O próprio homem inventou as proibições das religiões. Porque se todas se juntassem, seria uma religião maravilhosa.
E aí o que aconteceu comigo? Eu não aguentava mais, eu estava ficando louca, eu estava me achando que eu era louca, eu tinha medo de espírito e não acreditava. E aí o que aconteceu comigo? A diretora do colégio que eu estudava, ela, quando os professores resolveram me internar no hospício e eu queria ser internada, eu não aguentava mais viver daquele jeito. Ela falou assim: você não é louca, você tem uma incorporação aflorada demais, que você vai ter que escolher onde equilibrar ela. Ou na Umbanda Branca, onde eles vão desenvolver o seu cavalo do médium mais rápido e equilibrar a sua mediunidade, ou no kardecismo. Aí o que aconteceu? Eu resolvi o kardecismo, porque a diretora do colégio, que falou isso para mim, e ela dá curso e palestras no curso no centro Nossa Senhora de Nazaré, na rua Tamoios, atrás do aeroporto de Congonhas. E aí eu comecei a fazer sessões de passe ali, para equilibrar essa mediunidade, e depois passei para a Seara Bendita, que é do outro lado do aeroporto, no Campo Belo, onde eu me formei lá, fiz 3 anos de curso. Aí minha incorporação equilibrou, porque eu entendi o que estava acontecendo comigo. Aí veio a psicofonia, os espíritos começaram a usar minha voz, veio a psicografia, eu comecei a receber mensagens de espíritos, até espíritos pedindo ajuda. Aí veio a vidência, veio a psicoptografia, que é a pintura mediúnica. Comecei a pintar com Van Gogh, Monet, todos os pintores famosos que tem lá no plano espiritual, a casa deles. E aí, a última mediunidade que aflorou foi a mediunidade socorrista, onde eu aprendi a socorrer os espíritos que perambulam, que desencarnaram e têm medo de ir para a luz, eles ficam perambulando pelo planeta, aqui por aqui. Muita gente vê espírito. Estou mentindo? Tem muita gente que vê. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a... Eu me formei, depois eu me interessei em fazer o curso dos mestres da Fraternidade Branca, onde eu conheci o Margot Merlin, que hoje é o Saint Germain do Raio Violeta. Ele que é o comandante agora da Terra. Aliás, ele entrou faz tempo, lógico. Ele trocou com Cristo, nós estamos na era de Aquário, antes era a era de Fênix. Então, Saint Germain, ele trabalha com o raio violeta da transmutação de energias negativas e da transformação interior. Hoje é o dia do mestre Almoria, do raio azul, com o arcanjo Miguel. E eles trabalham com a fé e a força. Então, eu fiz o curso kardecista, depois eu quis ir para o lado também de terapias, então eu sou reikiana, eu fiz reiki, karuna, cromoterapia, várias técnicas diferentes para trabalhar com a minha mediunidade. Todo mundo tem mediunidade, todo mundo pode trabalhar com a sua mediunidade na religião que quiser, porque é uma sensibilidade mediúnica, principalmente a intuição. A intuição é uma sensibilidade mediúnica para você e para os outros, por isso que você consegue aconselhar as pessoas. Muita gente fala, eu aconselho as pessoas, elas me agradecem. É uma mediunidade. Entendeu? Então as pessoas fazem do lado espiritual um drama, uma novela mexicana que não existe. Aí ficam com medo da religião. Na verdade, o kardecismo, ele trabalha com a ciência, com a filosofia e com a religião. É por isso que ele abraça todas as religiões. Se você lê o Evangelho de Kardec, ele é o resumo da Bíblia. Você vai entender melhor lendo ele do que a própria Bíblia. Então, as pessoas acham que se você não se equilibra espiritualmente, você não se você se mexer com o lado espiritual, você é macumbeira, você isso, você não é. Se a gente não trata o nosso espiritual, a gente não se conecta com Deus e não trata o nosso espiritual, o que vai acontecer? O nosso lado material, emocional, todos os outros lados, todos os outros caminhos vão empacar. Por isso que tem aqueles altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Uhum. É. Sim. Sim, é você. Não, é assim, ó. Quando você sente isso, você sente alguma coisa negativa nessa. Então, é você mesmo que está se conectando com ele. Entendeu? Se você sentisse uma interferência de uma energia negativa, era um espírito que estava te perturbando.
Entendeu? Sim. Existem espíritos que morrem e ficam apegados à matéria, ficam apegados à casa que deixou, até o móvel que deixou. Entendeu? E eu, como tenho imunidade socorrista, eu socorro esses espíritos. Me chamam, eu vou na casa da pessoa e converso com o espírito e levo Mas embora. eu estou recebendo alguma ajuda espiritual quando eu Sim. consigo ter clareza. Eu sei que sou eu, é Sim. engraçado. Mas você tem, ó, todo mundo, todo médium vem acompanhado, quando reencarna, de mentores e dos mestres da fraternidade branca, do plano espiritual e de guias. Todo mundo tem guias. Todo mundo tem 7 linhas de direita e uma de esquerda. 7 de direita são índios, caboclos, pretos velhos, baianos, ciganos, Cosme e Damião e marinheiros. Esquerda, 7 Exus e 7 pombagiras. Mas as pessoas acham que esses guias que fazem a pessoa ser ruim e fazer macumba. Não, eu sou dona deles, eu que mando neles. Se eu quiser fazer o mal com eles, eles vão me obedecer. Se eu não quiser, eles não vão me obedecer. Por isso que tem tanto charlatão no mundo. Tem muito charlatão no mundo que faz macumba para ganhar dinheiro. Aí depois vai sofrer muitas consequências. Então você está querendo dizer que eu tenho uma Você espiritualidade tem. para o mal, se eu quiser. Não é pro. Não, você não tem espiritualidade para o mal. Não, você. Mentores ou, enfim, Os mentores, as entidades que estão com você, você que vai. Você que toma conta desses espíritos. Você é um canal deles para trabalhar para ajudar o próximo. Entendeu? Mas e a esquerda? Como é que A esquerda, funciona? os 7 Exus e 7 pombagiras, eles não são ruins, eles são menos evoluídos que os de esquerda, eles são considerados lixeiros. De esquerda, eles são menos evoluídos que o de direita. Por quê? Porque eles são considerados lixeiros. Eles que pegam a carga mais negativa que te mandam e eles levam embora. Mas tem gente que trabalha com eles em terreiro de candomblé, de quimbanda e de umbanda misturada, fazendo mal e devolvendo mal. Essas pessoas, esses médiums, o que acontece com eles? Vai tudo voltar em doença, eles vão morrer cedo. E vão ficar devendo para a próxima, porque eles não podem fazer isso. Eles não podem usar os guias para fazer o mal. E eu me flagro sendo a tal da obsessão, né? Sim. Pensamentos negativos, em especial essa questão toda de família. Eu vejo que não sou eu. Eu vejo que aí tem uma perturbação, tem... Porque assim, ó, quando você está em desequilíbrio mental, emocional e espiritual, é normal você captar esses espíritos negativos que estão perambulando, te mandar coisas, pensamentos negativos. Mas, na verdade, tem gente que fala que esses espíritos, eles são obsessores. Não são. Obsessor de vida passada é aquela pessoa que você conviveu com ele em vida passada, e de vez você ele reencarnar também, como você reencarnou, ele fica te obsediando, te cobrando aquilo que você ficou devendo para ele lá, que você prejudicou ele lá. O que ele quer de você é só o seu perdão, rezar por ele para ele ir embora. Eu trabalho com isso há 30 anos. Faço desobsessão de muita gente. E eu que ensino as pessoas a rezarem para eles, em voz alta, para eles ouvirem, para eles entenderem que eles não estão mais naquelas vidas passadas com você e que eles que têm que ir para a luz. E você, através, com a minha ajuda, vai levar eles para a luz. E temos que levar eles para esquecimento. Quando a gente reencarna, a gente tem o esquecimento das nossas vidas passadas. Mas eles não têm, porque eles não reencarnaram de novo e eles estão presos naquela vida, vendo você com a aparência daquela vida e naquela história de lá. Estão cobrando uma vida que já foi. Então, eles são os coitados, eles estão na ignorância, na escuridão, parados no tempo, crente que você está com eles naquela vida e eles não estão. Isso são os São obsessores. de vidas passadas. Todo mundo tem vida passada, todo mundo está aqui, mas a gente não vai. O nosso corpo que morre, o nosso espírito continua, o nosso espírito é eterno. Ele volta várias vidas aqui para evoluir. O nosso Pai manda a gente aqui, todas as vidas, até a gente evoluir, entender que temos que ser gente e amar o próximo. E na hora que vier essas perturbações, é rezar mesmo, né? É rezar, de preferência. Tomar um passe, ou na sua igreja, vai lá, faz o que você quiser na sua igreja, ou vai numa missa. Não interessa, você vai ter que estar sempre se protegendo espiritualmente. Uma oração, reza para o Arcanjo Miguel, isso é com você. Entendeu? Obrigada. Mas existe muitos espíritos perambulando, negativos, que precisam de luz. E eu tenho essa missão há mais de 30 anos, de socorrer esse espírito. A mãe, cadê ela que ela saiu dali? A mãe dela que sofreu com isso. O que ela tinha era perturbação espiritual, não psiquiátrica, como ela disse. Ah, sim, eu também Não é concordo. psiquiátrico. Toda
Questão A, mental e esqui- ó, espiritual. a esquizofrenia é um desequilíbrio mediúnico. Por isso que o esquizofrênico vê espírito, vê bicho, vê inseto, porque esquizofrenia é um distúrbio de desequilíbrio de mediunidade. Se você não equilibra sua mediunidade, você vai ver só coisas negativas, espíritos negativos. A epilepsia também. Por isso que você tem aquelas duas personalidades. Então, não é, os psiquiatras acham que tudo é só psiquiátrico, top pessoa de remédio tarja preta, põe no hospício e esses coitados sofrem no hospício e morrem no hospício. Se eu tivesse aceito isso, eu tinha morrido no hospício com 23 anos. Eu não estava aqui. O que aconteceu com você? Os espíritos me pegavam, onde eu estivesse, na rua, onde fosse, no colégio, eu jogava os professores escada abaixo, e eu não conseguia estudar. E eu quase fui internada. E eu queria ser internada, porque eu tinha medo. Você assistiu aquele filme Sexto Sentido? Esse menino, o menininho do Sexto Sentido, ele tem uma mediunidade socorrista, ele socorre os espíritos que acaba de morrer e vai pedir ajuda para ele. Mas ele tinha medo, tanto é que ele aparecia machucado. Era ele que se machucava, não eram os espíritos que machucavam ele. Por causa do medo dele. Quando ele entendeu que era uma missão espiritual dele, ele não teve mais medo, ele conseguiu ajudar os espíritos. A mesma coisa foi comigo. Quando eu entendi que isso existia, que eu tinha que socorrer esses espíritos, hoje eu lido com eles numa boa. E ajudo muitos. Você tem evidência também? Tenho evidência, tenho psicofonia, psicoptografia, tenho um monte de mediunidade. Mas é missão minha que eu pedi aqui. A mediunidade é o modo de você fazer o quê? Pagar os seus karmas, tanto de outras vidas como nessa, ajudando o próximo. Mediunidade não é um dramalhão como as pessoas pensam. Todo mundo tem medo. Todos vocês que são de outras religiões, estão na igreja que vocês escolheram, porque é lá que vocês estão protegendo as suas mediunidades e equilibrando. E falando um pouco de comunicação, né? Aqui Sim. é um evento de oratória. Já estourou? 4h52. Quando a gente fala, a gente também libera aí os nossos demônios, né? Sim. Você pode falar um pouquinho a respeito disso, da questão da confissão? Na verdade, isso daí, ó, as pessoas acreditam que isso não tem nada a ver, né? Quando você traz para a consciência, né? Quando você Sim, fala sim. sobre os seus pecados, você também não está levando luz para o seu lado que está Na verdade, nas assim, ó, trevas, vai. na verdade, assim, ó, todo mundo tem pecados, desde outras vidas até nessa. E a gente está aqui para corrigir isso. De como? Evoluindo. Esse povo que fica matando, todas essas desgraças que fazem, esses policiais mesmo que agridem as pessoas, esses daí, eles fazem isso porque eles acham que só porque eles têm uma arma na cintura e um cacetete, eles podem judiar das pessoas. Mas eles têm perturbação espiritual também. Então, eles teriam que tratar esse povo para colocar na polícia, para não acontecer mais isso. Entendeu? Então, como no seu livro fala, né? Somos, como é que é? Nossa história é nosso poder. Todo mundo tem um poder e uma missão nessa vida que leva uma história. A minha história é essa. E eu conheço muita gente que está no hospício que não era para estar lá. E toma esse tarja preta que deixa a pessoa mais louca e viciada e impotente também. Esse tarja preta para depressão, ansiedade, a pessoa fica impotente. Eu sou contra esses remédios. Eu trato gente e tiro gente disso. Tiro gente do hospício. O meu trabalho, a minha missão mediúnica é socorrer os espíritos mais inferiores que existem. No começo eu tinha medo, aí eu tive que aprender, através do kardecismo eu aprendi a lidar com eles. Minha incorporação, que era desequilibrada, hoje é uma incorporação equilibrada, onde eu puxo os obsessores, converso com eles mentalmente, depois eu faço eles dormirem dentro de mim, solto e meus hindus, Janai sai, oram, levam eles para o hospital. Eles vão ficar lá dormindo em tratamento, enquanto vocês vão rezar por eles em voz alta para eles ouvirem, porque eles estão na escuridão, eles não vão ouvir sua voz, a sua mente, só sua voz. Aí você, através dessas preces de perdão, eles vão aceitar o seu perdão e vão ser levados para esquecimento. Uma doença, ela não é só física, ela é mental, ela é emocional, ela é espiritual, ela é karmática de outras vidas, é genética hereditária de família também, que a gente puxa também. Então, não é só o emocional.
Tem tudo junto. E se você não trata o seu espiritual, esse desequilíbrio em todos os sentidos se agrava mais ainda. Entendeu? Mas cada religião é uma religião e vocês podem seguir a religião que vocês quiserem trabalhar com a comunidade de vocês, as religiões. Até um terapeuta holístico, ele está lá, energizando a pessoa com as mediunidades dele. A sensibilidade mediúnica dele está ali também. Entendeu? Então tem que saber equilibrar essas mediunidades, porque tem gente, tem terapeuta que acaba de fazer lá na pessoa uma técnica, já liga para Raquel, eu estou passando mal, peguei carga da pessoa. Só que isso acontece por quê? Porque ela não entendeu que ela é um canal do universo, um canal dos mentores, do plano espiritual para atuar na pessoa. Eles que limpam você, você não precisa se preocupar. Eles limpam você. Você não vai ficar carregada de nada. Nada. Não precisa. Porque nós somos um canal de Deus, do plano espiritual, dos mentores, dos mestres, dos guias, para ajudar as pessoas aqui. Por quê? Eles não conseguem, principalmente os mestres da Fraternidade Branca, que são mestres ascensos, já estão na evolução crística, eles não conseguem entrar na Terra. Tem gente que fala que incorpora o Saint Germain, o Índio Pana Branca, isso não existe. Ele não vai entrar no meu corpo porque é sujo num planeta sujo. Nem é pau. Mas o máximo que ele consegue é mandar o raio dele aqui. Só, como hoje é o raio do azul do mestre Omori e do arcanjo Miguel. Amanhã é do mestre Kuthumi, que é o dourado. Entendeu? Esses raios é para iluminar a Terra e a humanidade. Mas as pessoas, eu aprendi isso depois de muito que eu sofri, quase fui internada. Foi isso que me salvou. Já não sei. Não apitou ainda, falta 23 minutos. Porque tem que eu apito, não tem que fazer. Ainda é uma hora apita aí. 16 minutos. Segundos. Hã? Sim, pois é. Então, gente, eu tenho um monte de coisa para falar desses lances aí, mas eu vou falar no meu e-book que eu estou fazendo, que eles vão me ajudar. Nesse e-book está lá muito mais explicado. Aqui não dá para explicar detalhadamente, mas lá vocês vão entender tudo sobre isso. Tudo, agora tá. Tudo sobre o lado espiritual. Entendeu? Então, é por isso que eu queria falar com vocês sobre isso. Porque é importante a gente ir atrás da nossa espiritualidade. É importantíssimo. Desse tempo esgotado. Não apitou? Estou aqui esperando o apito, agora vou ficar também. Não vou mais sair. Beleza? Deu para entender tudo? Qualquer coisa que você quiser perguntar. Eu atendo na Paulista também, viu? Na Avenida Paulista. Qual é o teu Instagram? Rápido, qual é o seu Instagram? O Instagram é Miracle _ Raquel. Vamos aplaudir a Raquel, que não é a Stênio. Raquel Gemini. Won't wait another minute, no.